Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e nós vamos dar sequência ao nosso assunto que vem tratando a inteligência artificial aplicada à gestão de pessoas. Hoje eu estou acompanhado do Douglas Camilo, meu amigo, colega aí de longa data, grande profissional na área de recursos humanos e que hoje vem falar um pouco sobre a experiência dele na implantação ou aí na criação de um sistema chamado MySkills, que é muito bacana e inovador dentro da área de recursos humanos. Douglas, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória de vida dentro da área de recursos humanos e depois, claro, o que te levou aí a pensar, a criar o MySkills. Ok, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz toda vez que tenho essa oportunidade de compartilhar a vivência, esse crescimento em nível de conhecimento, de melhoria de procedimento. Eu fico muito agradecido pela tua confiança e gosto de ajudar os alunos, os profissionais, os amigos e os clientes. Bem, a minha trajetória, a trajetória ela é longa aí, né? É uma estrada aí já de 20 anos, né? E tem uma das frases que me motiva bastante que diz o seguinte: demora-se 20 anos para conseguir o sucesso do dia para a noite. Então eu estou numa expectativa muito grande, né? Porque já se completaram 20 anos. Então eu comecei na área de departamento pessoal. A minha primeira empresa é a DP Total, que significa Departamento Pessoal Total, trabalhando com folha de pagamento, administração de ponto, auditorias trabalhistas, atendimento à fiscalização do Ministério do Trabalho. E eu sempre fugia da parte de relacionamento com as pessoas porque gerava alguns conflitos e eu gostava de trabalhar mais a questão técnica, os cálculos em si. Só que o que eu percebi? Toda vez que eu levava um pagamento, eu tinha que tratar e me relacionar com uma pessoa. E eu percebi que conforme era a informação do Olerite, as pessoas tinham um comportamento. Se aparecia no Olerite a palavra desconto, as pessoas se transformavam. E eu falei, eu preciso entender isso daí. Então, baseado nisso, eu busquei a formação em gestão de pessoas. Depois eu fiz uma pós em psicologia organizacional e formações de coaching, neurolinguística e análise transacional. Essa é um pouco aí da minha trajetória como profissional dentro da área de gestão. Bacana. E desde que momento você deu o clique aí, a virada de chave, que você deixou de trabalhar com a folha de pagamento e se dedicou ou passou a se dedicar à parte do desenvolvimento de pessoas? Então, um momento chave para a mudança de evolução, sair um pouco da parte técnica para a área de gestão, foi o sacrifício que fechar folha levava. Então, eu trabalhava até tarde, chegava em casa cansado, eu tinha meus filhos pequenos, às vezes não dava nem tempo para dar atenção. Então, eu falei assim, sabe, esse cenário é muito desgastante. E o outro ponto é que o próprio colaborador, o próprio empresário, às vezes não reconhecia todo o esforço que se fazia. E quando eu montei a DP, o nosso trabalho, o nível de qualidade já era bem superior em termos de informação, de agilidade, de qualidade. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero sair um pouco desse ciclo porque gerava um estresse. Porque aumentava-se o volume de trabalho, eu precisava contratar profissionais para trabalhar. E esses profissionais não tinham todo um conhecimento e toda a habilidade suficiente. Então isso acabava comprometendo um pouco da qualidade. E eu migrei então para a área de consultoria na área de gestão de pessoas, fazendo muita pesquisa de clima, alguns treinamentos pontuais relacionados a trabalho em equipe, comunicação, liderança. E eu comecei a pegar gosto. Eu falei, sabe, essa é a minha... Eu comecei a me realizar mais. Na medida que eu ia treinar, eu me sentia mais leve e muito mais satisfeito com a contribuição que eu fazia. Bacana. E a partir dessa junção aí de experiências, você acabou tendo aí o insight do MySkills. Por que eu tive esse insight? Porque eu prestava a consultoria, avaliava as pessoas, eu precisava dar o feedback para o empresário. Ele falava, daí, como que foi? O que você identificou? Para eu não ter que repetir tudo que eu já havia falado, eu falei, eu preciso mostrar de uma forma gráfica, transformando isso em um indicador e um número. E aí eu comecei a fazer as avaliações em termos de conhecimento, habilidade, atitude e resultados, e eu criava-se os gráficos no PowerPoint e apresentava para o cliente. E aí ele compreendia. À mão? À mão. Você fazia à mão, na unha? Na unha. Tá. Então o que aconteceu? O empresário começou a entender que os 50 era mediano e o que os 80 era um nível forte e o 90 era extremamente habilidoso.
idoso. Então eu falei assim, é necessário então criar alguma coisa que gere essa efetividade, porque eu dava o treinamento durante o dia e à noite eu tinha que levar trabalho para casa para fazer essas avaliações, gerar esses resultados. E aí, pensando nisso, eu criei a ideia do MySkills. E aí foi onde a gente chegou na plataforma que ela está agora. Bom, explica para o pessoal que está nos assistindo qual o conceito então do MySkills, qual o propósito aí, qual que é a função, né, que o MySkills tem hoje dentro do mercado de recursos humanos. Ok, o MySkills ele tem algumas características importantes. Primeiro é potencializar o consultor que já está no mercado de trabalho e não tem ainda uma tecnologia para que ele gerencie todas as informações. Segundo, é para aquele consultor que está se formando, o profissional que está se formando agora, aquele cara que está chegando, terminando a faculdade, terminando uma pós-graduação e ainda efetivamente não tem uma forma inteligente, rápida para apresentar os resultados para o cliente. E por último, são as organizações. Como que eu consigo avaliar o nosso capital intelectual, quais são as competências, quais são o nível de desenvolvimento, o nível de crescimento. Hoje a empresa investe em sistemas para contabilidade, para financeiro, para comercial, PCP. Algumas empresas agora começaram a implantar PCP. Não é? Agora, como que eu consigo mensurar as competências e habilidades das equipes? Com o MySkills. Então, tendo o MySkills de uma forma bem direta, como se fosse a contabilidade do talento humano. Dos conhecimentos, das capacidades. Exatamente. E como que funciona? É uma série de testes, de questionários, isso vai gerando indicadores? Exatamente. Então é possível pegar a inteligência que a empresa tem, aquelas avaliações, os formulários, os métodos, a estrutura de perguntas e adaptar para o MySkills. E também trazer sugestões novas, né? Como avaliação de personalidade, temperamento, avaliação de experiência, competências técnicas. Então é possível estruturar de uma forma rápida, organizada e eficiente. Bacana. Bom, um dos ganhos aí com o sistema é a questão do tempo, né, que fica otimizado. Uma outra questão é a decisão mais assertiva. Quais outros benefícios que se ganha em utilizar o sistema? Ótima pergunta, porque às vezes o empresário fala assim, vou demitir o fulano. Quando você fala em demitir o fulano, você pode buscar pelas competências que ele tem e falar assim, não vai demitir esse porque eu não tenho ninguém pronto com esse nível de competência. Então, antes de eu demitir uma pessoa, é possível fazer um plano de desenvolvimento para os possíveis substitutos. De repente, quando se demite alguém, eu não perco só um colaborador por problema de comportamento, mas sim eu perco um conhecimento técnico. E até eu resgatar esse conhecimento vai um tempo. Então, se o gestor sabe dessa informação, ele faz um planejamento. Né? Então, se eu preciso demitir alguém de uma área por problema de comportamento e não evoluiu, eu tenho, com os indicadores da MySkills, a possibilidade de desenvolver as competências do substituto para que ele chegue igual ou próximo àquele que será demitido. Bacana. E até mesmo para colocar uma nova pessoa, para promover, para desligar, acho que ele gera uma certa nitidez aí na decisão, né? Acho que a transparência. Sim, e outra coisa que é sensacional, por exemplo, uma vez a pessoa trabalha numa empresa e ela trabalhou ou no RH, ou no financeiro, enfim, qual a área que ela trabalhou, e ela tinha uma remuneração, digamos, razoável. E ela acredita que ela, para voltar, se ela foi demitida com essa crise econômica, ela deveria ganhar igual ganhava antes. Só que quando ela passa por um processo de avaliação, é possível identificar o verdadeiro nível da competência atual. Então, se ela trabalhava numa empresa pequena, onde tinha uma condição e ela podia ganhar mais, quando ela passa por um processo de avaliação, ela vai calibrar verdadeiramente qual é o nível de competência. Quanto que ela vale. Vale verdadeiramente. No mercado. Então, ela pode estar ganhando muito ou ganhando pouco. Através da plataforma, eu consigo organizar isso baseado no plano de carreira. E aí eu identifico se a pessoa ela ganhava 3, só que o nível de competência dela atual é do nível de assistente, então será uma remuneração menor. Ou então, se ela ganhava 2 e pouco, a competência dela pode ser do nível de analista, 3, 4 mil reais. Então eu consigo calibrar isso também. E isso tudo sem achismo, que é o mais importante. Essa que é o grande diferencial. Para sair a questão da subjetividade, da contaminação, do preconceito, do favorecer o outro, não é? Então, assim, eu vou calibrar de uma forma racional, metódica e inteligente. Bacana. E
quantos clientes você tem, quantas pessoas cadastradas aí na base, como que está a usabilidade hoje do sistema? A plataforma ela tem 2 anos, né, de uso já. Agora ela vem tomando um crescimento exponencial. Então agora a procura de colaboradores, candidato a emprego tem aumentado. Eu tenho um cliente que ele tem 44 filiais, então só para isso ele consegue mensurar todas as lojas. Ele tem 800 e poucos empregados, só no grupo de empresas dele. Então é possível avaliar performance da loja, performance do gerente, as áreas de melhorias, né? Eu tenho um cliente que ele atende projetos no Brasil inteiro, tem mais de 400 e poucos empregados. Então esses são algumas empresas que têm um número de efetivos alto, fora os candidatos. Então uma empresa com 400 e poucos empregados, ele gira num processo de entrevista aí 100, 200 currículos aí por mês, para que ele tenha um banco de talento para busca. E, então, o sistema, de uma forma geral, destinado a profissionais liberais, né, pessoas que trabalham de forma autônoma na área de recursos humanos, para empresas e também para candidatos. Exatamente. Isso, atende as 3 frentes. Exatamente. Esse é o grande diferencial, essa possibilidade de atender vários nichos. Outra coisa, nutricionista pode usar, psicólogos, advogados, contadores. Se eu, como contador, preciso dar um parecer, vou conduzir uma reunião com planejamento tributário, planejamento financeiro, usando o MySkills eu já consigo emitir o parecer, a estrutura de direcionamento para o cliente. E aí, além de tudo, fica documentado para que o cliente tome a decisão. E imagino que, por exemplo, num processo de seleção tradicional, com currículo físico, aquele volume de documentação, de análise, demora, né, para se encontrar um candidato, vamos dizer assim, tem todo um custo. Com a utilização do sistema, isso fica mais rápido, talvez mais assertivo, muito mais assertivo, né, pelo mapeamento. Como que funciona? Então, uma coisa interessante, a proposta do MySkills é eliminar isso aí que você falou, a palavra currículo, né? Currículo, papel. Que é currículo? Currículo vai ser a mesma coisa assim que fax. Se você pergunta para o teu filho o que é fax, ele não sabe o que é fax. Então, a proposta do MySkills é acabar com a palavra currículo. A ideia é o MySkills. Qual é o seu MySkills? Né? Então, eu vou conseguir identificar, essa é o desafio nosso em relação ao projeto MySkills. Quando as pessoas elas são entrevistadas, não faz sentido eu ser entrevistado por outro. O meu passado eu não mudo mais. O meu presente, o meu futuro eu consigo planejar onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, através do MySkills, os profissionais do Brasil todo avaliarão as pessoas, eu vou criar um histórico. Criando esse histórico, não faz sentido eu mais ter que falar. Então, qualquer profissional consegue consultar, assim como consulta um SPC, um Serasa. A pessoa vai para um banco de dados, um banco de talentos. De talentos, de carreira. Compartilhado. Exatamente. O quanto que eu evoluí nesse período. Então, sabendo disso, quando eu tenho tudo isso avaliado, os profissionais de RH, eles conseguem buscar os melhores profissionais com opções. Assim como você vai numa pizzaria, né, e você vai pedir a tua pizza. Aí você fala, acrescenta esse ingrediente ou tira aquele ingrediente. É um profissional. Então, você pode combinar na hora do filtro competências de RH, de finanças, de logística, de estoque, vendas, mas a pessoa, ela não está procurando um emprego nisso, mas ele tem uma elasticidade para isso. Então, baseado nessa condição, eu consigo identificar os melhores profissionais. Bacana, e fica tudo documentado, gravado, as entrevistas, né, por vídeo. Exatamente, assim como a gente está gravando essa entrevista, o MySkills possibilita eu fazer uma entrevista em vídeo para que fique a evidência, né, para que eu consiga otimizar a possibilidade do candidato a preencher uma vaga sem precisar deslocar para a empresa. O gestor pode assistir um vídeo e tomar uma decisão. Legal, e até porque também uma pessoa fazendo uma bateria de entrevistas, uma série de entrevistas, cansa, né? O olhar fica talvez contaminado e é até difícil você chegar no último candidato, depois de 10, 11, 12 candidatos, você ter uma avaliação justa. Exatamente. E com o vídeo você pode retomar, assistir, verificar, analisar comportamento, assim, né? Agora, você imagina o seguinte, a gente faz uma bateria, como nós fizemos um dia nós inauguramos, lembra o shopping? No shopping. Um dia eu e você fizemos uma bateria que foi quase o Ídolos. Tinha uns 150. Tinha. Né? Nós fizemos uma bateria junto, 150 candidatos, 150 pessoas, montamos uma bancada. Imagina o esforço que teve. Chega no final do dia, qual que é o ponto principal? A tomada de decisão. Isso, já está esgotado. Estou esgotado, eu não vou lembrar. Então a gente anota,
e perde esse controle. Com o MySkills eu organizo a estrutura e tomo a decisão baseada no dado estatístico daquela bateria. Legal. Douglas, obrigado pela entrevista, show de bola. O case do MySkills, gente, é muito bacana e nós vamos dar continuidade nessa conversa, nós vamos voltar a gravar um novo material apresentando o sistema para vocês, tá joia? Douglas, obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. A gente continua a conversa daqui a pouquinho. Gente, nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Valeu, tchau.